1 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5, fala sobre a apostasia dos últimos dias. Esse é um texto escatológico que foi escrito pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, ele que estava no início do seu ministério, e Paulo estava dando a ele algumas recomendações, para que ele pudesse cumprir o seu papel, como um eleito, um chamado por Cristo Jesus, um escolhido, por Jesus para estar guiando, estão na frente da igreja do Senhor. Então, os conselhos aqui não se restringem apenas a Timóteo, mas sim também a toda a igreja, principalmente aqueles que Cristo coloca em posições de liderança. Bem, aqui Paulo ele começa a falar sobre a apostasia, que vai acontecer, faz parte de uma das manifestações antes da vinda de Cristo. Então, ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, aqui está dizendo que depois da igreja ter avançado na pregação do evangelho no mundo, vai acontecer um período de apostasia, que é o abandono da fé. E essas pessoas vão deixar de acreditar na verdade, nas doutrinas bíblicas, nas promessas de Cristo, para o quê? Para estarem ouvindo as fábulas, os pensamentos filosóficos, humanistas e diabólicos, para estarem ouvindo falsos mestres. Então, eles vão estar ouvindo doutrinas de religiões satânicas e vão acreditar nisso, acreditar na mentira. Então, continuando aqui o texto: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, assim, como que vai acontecer, esse período da apostasia? Quando falsos mestres, eles começarem a invadir, entrar dentro da comunidade cristã. Porque é uma forma, das pessoas, a grande massa, ouvir sobre as mentiras, é quando essas pessoas começam a ensinar, a ensinar o quê? Um engano. Então, aqui nós precisamos entender que o apóstolo Paulo ele está dizendo, especificamente aqui dos falsos mestres. Porque esses falsos mestres, eles vão ensinar mentiras. Eles vão ensinar mentiras. Olha o que eles vão ensinar: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos mandares que Deus criou para os fiéis e para o que conheça a verdade. Então, 3 coisas aqui: proibindo o casamento. Então, eles iam entrar dentro do movimento que o cristianismo estaria fazendo no mundo, através da igreja do Senhor, e iria proibir o casamento. É importante lembrar que o apóstolo Paulo estava falando, escreveu essa carta, especificamente para um jovem pastor. Então ele estava falando, aqui ele fala muito para essas pessoas que são levantadas por Jesus para estarem à frente da igreja. Então, olha que esses religiosos aqui, eles estariam falando, proibindo o casamento. Então, eu quero levar o seu entendimento, você vê como que surgiu, o início dessa apostasia, como que aconteceu, quem que proíbe o casamento? E ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Então, falando que é importante você não comer certos alimentos, colocando restrições, mas não no sentido de enfermidade, não é nisso não, mas proibindo mesmo aquilo que Deus criou.
de você viver uma vida que Cristo nos deu e liberdade, porque o judaísmo, né, restringiu muito essa questão da alimentação e tal, mas por causa da lei. Mas a palavra de Deus aqui diz que, olha, Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então fala que pela oração, tudo que nós, todo alimento, né? A vida do cristão é uma vida de oração. Então tudo passa a ser santificado. Então aqui continua, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Né? Então aqui vê tropeços que são lançados para aqueles que conhecem a verdade, para tirá-los do caminho. Então a apostasia, né, aqui é um texto bem resumido, existem outros textos que falam sobre apostasia, mas é importante nós entendermos como que aconteceu, né, esse início da apostasia no meio da igreja e o nível que chegaria nos últimos dias. Essas pessoas, elas estariam com a mente, né, completamente pronta para o controle de Satanás, para o controle do anticristo. Porque ele é essa figura maior, né, da apostasia, o homem do pecado, né, o homem iníquo, em que vai fazer com que todas as pessoas, né, caiam no seu discurso encantador e transfira a ele toda a adoração. Então, essa aqui é a palavra, né, do Senhor em 1 Timóteo capítulo 4, em que nos traz esse entendimento, né, sobre esse período em que a humanidade, né, já está vivendo, período de abandono da fé, um período muito forte, um período de pessoas que antes caminhavam conosco, hoje estão vivendo práticas filosóficas, até religiosas, completamente opostas, né, a palavra de Deus. Amém? Que você possa estar meditando nisso, porque o propósito desse vídeo é fazer com que você continue firme, né? Como diz o próprio texto, né? Mais à frente você vê o conselho do apóstolo Paulo a você continuar naquilo que você aprendeu, né? Nos rudimentos da fé cristã, para que você não saia disso. No evangelho puro, verdadeiro que nós aprendemos. Não venhamos a ficar dando ouvidos, movendo ao nosso entendimento em fábulas, historinhas, né, que faz com que a gente venha se desviar completamente do propósito do evangelho, que é a salvação em Cristo Jesus somente. Amém?